Olá, seguindo a nossa missão de contribuir com uma sociedade por meio do ensino do direito, uma sociedade mais consciente dos seus direitos e deveres, hoje estamos aqui com uma pessoa que fez parte e ainda faz dessa grande transformação, fez parte nos bastidores, fez parte no dia a dia, fez parte na construção, fez parte nos momentos bons e ruins, a maioria de vocês já conhece, é a Denise Torquato, hoje professora Denise Torquato. Então vamos lá. E agora a gente está entrevistando os professores contratados no Brasil. E por isso o podcast está um pouco diferente. Será na modalidade online por alguns episódios daqui para frente. Eu sou a Natália Araújo. Seja bem-vinda, Denise. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia a sua participação aqui hoje. Então vamos lá. Eu sou o Lucas Andrade. Natália Araújo. E eu sou Denise Torquato e é um prazer fazer parte desse momento com vocês. Natália, Lucas, obrigada por esse convite. E, gente, eu não imaginava que estaria aqui como professora contratada, falando com vocês diretamente de Rondônia. Muito bem. Então você hoje repete para mim, né? Qual é o cargo exatamente e onde você atua que te legitima a estar no podcast Professor Contratado? Eu sou professora de Direito da segunda série do ensino médio do Colégio Batista Mineiro, ou da Rede Batista de Educação, como vocês preferirem. Porque nós, hoje, de forma online, como professora, eu atendo alunos que estão em Belo Horizonte, estão em Betim, estão em Ouro Branco, várias cidades atendidas pela Rede Batista de Educação. Você então é professora de Direito no Colégio Batista Mineiro. Sim, exatamente. Muito bem, vamos lá, mas isso tem um começo, né? Nem sempre foi assim. Vamos começar do zero. Como que você nos conheceu? Então, eu conheci o direito na escola depois de ter passado por uma experiência na minha vida que foi o câncer de mama. Ali, depois de ter passado por quimioterapias, radioterapias, ter feito todo o tratamento, eu tinha dentro de mim uma vontade de fazer algo maior para a sociedade, de deixar uma marca no mundo com algo que fosse para além da advocacia. Eu estava, assim, bem-sucedida dentro do meu escritório, né, com os meus sócios, meu marido também é advogado, estávamos ali confortavelmente nessa missão, mas eu queria mais. E foi quando eu achei Direito na Escola pelo Facebook, curso de professores do Direito na Escola. Eu falei, gente, o que é isso? Eu acho que dá para eu unir a minha missão como professora, porque eu sempre gostei de sala de aula. Minha primeira formação, né, meu primeiro emprego foi como monitora de educação infantil no Colégio Batista Mineiro. Trabalhei no Colégio Batista também como na secretaria, e aí aprendendo da escola. E quando eu vi aquela propaganda do direito na escola, eu falei, olha, aquela minha experiência como professora, agora eu posso juntar com a experiência do direito. E participei do curso, isso era 2016, e eu lembro que lá no curso não era igual é hoje, o curso EAD, treinamento online, não, a gente ia durante 5 sábados lá no curso Prolabore fazer esse curso. E cada sábado era um professor melhor do que o outro, inclusive esses que estão no curso de membros, a Hilda Gosling, o Gustavo Faria, tantos outros que eu conheci lá em 2016. E aquele curso foi um divisor de águas na minha vida. Eu me encontrei com pessoas que tinham a mesma vontade de deixar a marca no mundo através do ensino, através da educação. E tive a oportunidade de ir para a sala de aula, assistir ali um curso de direito, né? Porque mais do que você ver a teoria, é importante que você vivencie a prática. Fui para a sala de aula, vi como acontecia na prática e nunca mais saí. Desde 2016, estou ali praticamente toda semana na sala de aula e fazendo direito na escola acontecer. Muito bom. E é muita história, né? Eu posso dizer aqui, né, já que o podcast ele permite essas interações, como era, né? A Denise entrou no programa, ela ainda era careca, né? O cabelo muito curto à época, em decorrência dessa fase do câncer. E ela entrou querendo fazer tudo, né? Vou dar aula, vou para cá, vou para lá. Um pouco depois começou a viajar também pelo estado para poder dar essas aulas.
me recordo bem disso. E me fala uma coisa, Denise, naquela época você já pensava em virar uma professora profissional? Você falou que trabalhava no Batista, né, no setor mais administrativo, mas você pensava em ser professora ou já era professora? Na verdade, Lucas, eu sempre fui muito pelo lado do voluntariado, né? Então, o profissional, ser uma professora mesmo, contratada, isso durante muitos anos não fez parte da minha vida, não fez parte da minha busca. Eu lembro que no dia que o Lucas foi contratado lá no Colégio Santa Maria, eu estava trabalhando lá no estúdio junto com ele. Ele falou, olha, fui contratado e tudo. E eu olhava, nossa, que legal, mas não era a minha vontade. Minha vontade era continuar sendo voluntária. E eu vi outros professores sendo contratados, mas a minha vontade era ser voluntária. E eu acho que dentro do programa nós temos esses dois tipos de públicos. Aqueles que querem realmente seguir carreira e aqueles que querem voluntariado. Mas a partir do momento que a gente vai fazendo voluntariado e ele vai exigindo de vocês diversas competências, vai crescendo o sentimento de agora eu quero um contrato, agora realmente eu quero fazer isso de forma profissional, mostrar que eu sei fazer e ser reconhecida e valorizada também por isso. É um mercado que está aberto. E aí esse contrato apareceu este ano para mim. E foi a partir de uma busca. Eu acho que quando a gente abre a boca e fala, agora eu quero, as coisas acontecem. Enquanto eu não corri atrás disso, não aconteceu. Por outro lado, outras experiências aconteceram na minha vida, como, por exemplo, eu fui, sim, professora auxiliar de Direito Civil no curso Prolabore, um dos melhores cursinhos de Minas Gerais. Outras possibilidades e outras portas, né, até remuneradas, foram abertas a partir do treinamento e de todo o aprendizado no direito na escola. Já fiz muita palestra profissional recebendo por isso, com os ensinamentos da pós-graduação, do direito na escola. Mas ser professora voluntária, ser professora remunerada, professora contratada, este ano veio o desejo. E, para minha surpresa, eu estou trabalhando em Minas Gerais, mesmo morando em Rondônia, porque Deus, ele trabalha com os planos e desejos do coração da gente. Isso eu tenho aprendido. Qual o desejo do seu coração? Se você quiser ser voluntário, você vai ser a melhor voluntária do mundo, mas você não vai sair dali. A partir do momento que você quiser mudar a chave e falar, agora eu quero um contrato, eu estou vendo a necessidade desse contrato, você vai conseguir, porque você já vai estar preparado para isso. Denise, você citou algo que pode ser a dúvida de muita gente. Como você já vivenciou essa experiência, acredito que é a melhor pessoa para poder responder isso. Você sempre focou o trabalho no voluntariado, mas ainda assim fez a pós-graduação. O que é que fez com que você fizesse o curso, já que você não queria ser contratado naquele momento? O que é que você esperava e o que é que você encontrou dentro da formação do direito na escola? Eu sempre levei muito a sério, Natália, o voluntariado. Não era porque eu estava como voluntária que eu poderia fazer o trabalho de qualquer forma. Então, eu queria ser a melhor versão, a melhor professora ali para os meus alunos. Eu tive a primeira experiência em sala de aula na escola Pedro II, em 2017, sendo professora durante um ano lá da 7ª série. E essa experiência me fez querer, sim, profissionalizar cada vez mais, porque quando você assume uma turma e assume a responsabilidade dessa turma durante o ano todo, vai exigir de vocês habilidades e competências que muitas vezes você não tem por si só, você vai precisar aprender com quem sabe. Então, eu fiz a pós-graduação, sou da primeira turma de 2017, tenho lá, né, a minha certificação, e como isso mudou a minha vida? Se hoje eu tenho condições de ser uma professora online, porque naquela época eu era professora do presencial, e foi outra barreira que eu tive que quebrar na minha vida, porque eu sempre gostei do presencial, sempre valorizei muito mais o presencial, e foi na pós-graduação
fazendo as aulas de tecnologia, que eu me deparei com esse mundo online, me deparei com as possibilidades e com ferramentas que seriam importantíssimas na formação desse professor do século XXI, desse professor da era tecnológica. Então, foi uma construção. Nada acontece da noite para o dia na vida da gente. Nada. Eu estou falando aqui de colher, ter um resultado de um trabalho feito desde 2016. Então, foi gradativo. Como o Lucas disse, quando eu cheguei no programa, eu queria mudar o mundo, mas eu queria mudar de qualquer jeito. A técnica aprendida no programa, na pós-graduação, nos treinamentos, me fez ter uma outra visão desse mercado de trabalho e me construir enquanto profissional. Porque a gente se constrói. Se você não se vê como professor, ninguém mais vai te ver como professor. Se você só se enxerga como advogado, você não vai ser um excelente professor. Porque você não vai estar desenvolvendo as habilidades para isso. Mas você fala, olha, eu quero ser sim uma boa advogada, mas eu quero ser sim também uma excelente professora. Aí você vai passar a querer desenvolver habilidades e competências para trabalhar aquilo que você quer ser. Tudo vai desse planejamento. E isso foi acontecendo, né? Com uma luta. Desde o início, a gente sempre quis colocar a disciplina de direito no currículo da educação básica. E eu lutava por isso. Eu sabia que o trabalho desenvolvido voluntariamente era importante para esta meta. E aí, quando a gente foi conseguindo, né, colocar nas escolas, colocar nos municípios, isso é algo pessoal, algo que me motiva muito a continuar no programa e continuar lutando para que isso aconteça. Só que com a profissionalização, isso se torna mais rápido, mais fácil, mais palpável. Então, me fez muito querer vir para esse outro nível. Você falou que teve que aprender algumas coisas, né? Você queria fazer de qualquer jeito e percebeu algumas técnicas. Eu me lembro muito bem disso, né? Quando você chegou, você já dava algumas palestras, né? Principalmente em outros nichos, como igreja, associações na comunidade. Eu lembro que você fazia isso. E você fazia isso bem, né? Porque você já era carismático, você não tinha o bloqueio que muitas pessoas têm, que era o de falar em público, de ser carismática, de sorrir. Esse você não tinha. Né? Então, muitas vezes eu via, às vezes, a palestra da Denise, ela terminava, estava todo mundo chorando e tal, mas não tinha uma linha didática, assim. Aí acabava lá a palestra, a gente pontuava algumas coisas, então você teve que ir desenhando alguns novos pontos, assim. Especifica para a gente, ou para quem está chegando agora, quais foram exatamente esses pontos que você aprendeu, uma vez que você já dava essas palestras, né? Primeiro, o método vai dar. Eu acho que o método que o Lucas sempre ensina, eu não vou falar que o método todo para que você participe de um encontro presencial, que você vá para a pós aprender o método todo, mas eu sempre levava muito para as pessoas, né, a minha experiência de vida e tudo, só que eu não tinha como fazer. As pessoas não tinham uma análise do público que estava ali comigo. Eu lembro que um dia eu terminei uma palestra, e o Lucas assistindo a palestra, gente. Quando terminou a palestra, ele me chamou e falou: essa palestra não me atrai. Você mostrou, falou, mas isso não tocou meu coração. E realmente, ao mesmo tempo, a palestra tinha tocado o coração de outras pessoas. Eu falei, mas o que tem de errado nisso? O estudo do público com quem você está conversando. A entrega do produto tem que ser de acordo com a necessidade do público, com a necessidade daquelas pessoas. Habilidades como saber, aquela pessoa ela é mais visual, aquela pessoa é mais auditiva, qual que é o perfil daquela pessoa, a gente faz aquele DISC, que é o perfil, para a gente conhecer um pouco mais da personalidade de cada um. Ela é mais ela é mais dominante, ou ela é mais melancólica? Qual que é o perfil daquela pessoa? Porque isso vai te ajudar muito na entrega. E uma das coisas a pessoa tem que ir para casa sabendo e com alguma coisa aprendida. Exemplo, se você vai falar sobre o câncer, hoje eu inseri dentro da minha palestra direitos da pessoa com câncer. Um passo a passo para a pessoa
conseguir, às vezes, um benefício. O como fazer é importante, e não somente falar coisas soltas. E isso, desenhar. Então, vamos lá, se eu estou falando como fazer, como que eu fiz? Desenhei aquilo de acordo com o método vai dar. Você entra assim com vibração, mas você tem que usar referenciais, você tem que trazer o seu público, né, para algo que ele realmente vai conseguir fazer um passo a passo para ele alcançar aquele resultado, mostrar como que a pessoa realmente ela pode sair de um ponto A para um ponto B, que a transformação ela só acontece se a pessoa puder fazer algo diferente. Por exemplo, como que nesse nicho, né, da pessoa com câncer, como que a pessoa pode conseguir ser atendida em 30 dias, fazer todos os seus exames. Aí, hoje eu falo da lei, falo de como a pessoa pode fazer essa luta, coisas que eu não fazia. Eu fazia palestras, mas de uma forma muito rasa, sem profundidade. E aí, o Lucas e as aulas, as mentorias, o método, me ensinou a ser um pouco mais profunda nesses métodos. E, com isso, ter uma maior assertividade com o meu público. E, consequentemente, você tendo maior assertividade, os convites não param. Não param mesmo. E quando você aprende a fazer, o seu serviço ele é visto em qualquer lugar, tá? Aqui em Rondônia, eu cheguei em novembro do ano passado, gente. Eu queria dizer para vocês que eu só conheci uma única pessoa, o meu marido. Só, mas ninguém. E o saber fazer, ele acaba abrindo portas para vocês. Meu primeiro Outubro Rosa aqui, eu já tive convite de empresa para fazer palestra empresarial. Então, assim, é saber fazer. E eu aprendi muito no direito na escola. Vamos entender, então. Você entrou em 2016, né? Você entrou na pós em 2017, aprendeu o vai dar, a tecnologia, né? Foi até agora que eu consegui extrair de você. Com o tempo vamos extrair mais. O seu contrato foi em 2023, depois que você mudou para Rondônia. Então você mudou de estado, né? Mas isso eu posso dizer, né? Você ainda continua atuando aqui com a gente na comissão de forma online, inclusive como presidente, né? Você é a atual presidente da Comissão Direito na Escola, aqui junto ao AB Minas Gerais, ainda durante essa entrevista, mesmo morando em Rondônia. Então você foi para Rondônia e aí você começou esse novo universo, né? E depois veio o seu contrato. Como que foi essa primeira chegada num terreno totalmente novo, né? Porque aqui você estava num lugar onde todo mundo já conhece, ou pelo menos a maioria das pessoas já conhecia, as escolas já conheciam, você já estava num grupo consolidado, né, com estrutura, e aí você chega aí sozinha, né, sem uma equipe, sem estrutura. Vamos entender o que te diferenciou para conseguir o contrato, e é importante eu dizer, né, que além de conselheira da OAB aqui nessa gestão, conselheira da OAB estadual de Minas Gerais, né, presidente da comissão, você chega a uma cidade nova. Aí é diferente. Aí não é só saber dar algumas aulas, não é só saber alinhar o vai dar, alinhar a tecnologia a uma didática e buscar melhores referenciais na sua aula. É diferente, você teve que encontrar um novo campo político, um novo campo de trabalho, um novo campo social. O que é que você teve que saber ou que você aprendeu aqui que te permitiu sobreviver, vamos dizer assim, em outro estado tão diferente? É muito diferente na questão de você entrar num lugar onde as pessoas já tinham um método de fazer, né? Todo mundo, e você tem que furar a bolha para entrar nessa bolha e fazer parte do grupo. O que eu aprendi muito, principalmente nas viagens do direito na escola, essa questão de conversar, do diálogo, do network, de vocês. Gente, isso é importantíssimo. Quando a gente faz parte da comunidade de direito na escola, você tem acessos a pessoas, aprende a conversar e entra num universo que é muito rico. E esse universo, quando eu mudei de estado, eu trouxe esse universo junto comigo. Então, eu tinha uma bagagem. Eu tinha um antes, né? Até hoje, quando eu vou numa escola apresentar o direito na escola, apresentar a metodologia, eu falo, olha, eu já faço isso desde 2016. Há uma caminhada aí. E quando
eu cheguei também com uma carta, vamos dizer assim, de recomendação até da OAB de Minas Gerais, apresentando o programa Direito na Escola. Procurei a OAB daqui, porque como nós temos esse costume de trabalhar sempre com a OAB, procurei a OAB aqui de Rondônia, conversei com o presidente, que é o doutor Márcio Nogueira, e ele abriu as portas, mas ele abriu as portas para esse trabalho, me convidou a ser presidente de uma comissão, não é porque a Denise tinha acabado de chegar, não, é por causa de todo um trabalho, por causa dos resultados que já tinham sido alcançados, por causa da necessidade que aqui em Rondônia também tem disso. E esse trabalho, aprendido em Minas Gerais, ele realmente tem sido inovador aqui. Ninguém nunca trabalhou dessa forma. Como que as comissões, OAB vai à escola, geralmente trabalham? Junta as comissões e vai fazer palestras em escolas, palestras de temas diversos. O que nós queremos e que eu quero, a partir do momento que eu faço parte do direito na escola, é que nós tenhamos advogados capacitados, treinados para dar aula de direito na educação básica. E esse trabalho ele é diferente de simplesmente juntar pessoas e colocar essas pessoas na sala de aula. Então, demorou um pouco para mostrar para as pessoas esse outro lado, demorou um pouco para a gente poder, né, ter acessos mesmo, para poder hoje fazer um trabalho nas escolas, mas o que eu aprendi de network no direito na escola, de negociação, eu vou colocar assim até de política mesmo, política institucional, valeu muito. E com o direito na escola, eu aprendi a participar da OAB. Eu não participava da OAB, eu não sabia como a OAB funcionava, e eu aprendi no direito na escola. É outro ponto que eu coloco aqui, importantíssimo. Se você ainda não participa da OAB, vale a pena participar. É um órgão forte, é um órgão que realmente abre portas, e eu posso falar isso porque eu participo hoje da OAB em 2 estados e eu vejo a força que essa instituição tem. Denise, muito bom. Eu queria dar um passo atrás antes dela continuar falando sobre essa experiência nova dentro da OAB, uma OAB diferente da que ela já havia trabalhado antes, porque antes do contrato no Colégio Batista, ela também já foi contratada por uma outra instituição. A gente, inclusive, tem uma entrevista dela aqui no canal do YouTube, do Direito na Escola, em que ela conta um pouco sobre essa trajetória. E muito mais do que isso, conta a sua experiência também no empreendedorismo, como uma pessoa que treinou outras e conseguiu até conquistar um prêmio nesse sentido, que está, inclusive, ali em cima, né, na prateleira. E eu espero você ano que vem aqui presencialmente no Direito na Escola Experience para receber o seu prêmio aí como homenageada desse contrato, como professora. Mas você antes foi contratada por um cursinho preparatório, que foi o Prolabore, e, inclusive, é importante registrar aqui, mais uma vez, meu agradecimento, porque foi a Denise que me trouxe aqui para o programa. Eu sei que você gosta do Prolabore agora. Você foi aluna dela lá, foi isso? Exatamente, eu fui aluna dela, eu estava me preparando para a segunda etapa do exame da ordem civil, e ela era monitora dessa matéria. E eu enchi o saco dela o dia inteiro. Denise, eu não vou conseguir fazer essa prova. Denise, eu fui escolher a pior matéria de todas para fazer. E eu tirei uma nota excelente na prova. Foi, assim, uma conquista maravilhosa, mas muito além da conquista na prova da OAB, foi a conquista de ter entrado no direito na escola. E ela me chamou para participar. Na época, ia ter o treinamento lá no Prolabore presencial no fim de semana. E aí, quando eu olhei a inscrição, tinha que pagar R$60. E falei assim, gente, mas isso aqui não está explicando nada. Eu procurei tudo quanto é lugar, procurei em site, Instagram, era um trem mais esquisito, gente. Eu sempre dou esse feedback para eles, porque, assim, a comunicação era péssima. Eu fiquei meio desconfiada, sabe? Falei, não vou entrar nesse treino. Aí, no último dia, eu falei assim, quer saber? Eu vou ir. Se for ruim, eu não vou no segundo dia. Eram 2 dias. Quando eu cheguei lá, foi um outro nível. Pensei assim, gente, se a comunicação deles fizesse o que eles fazem no dia do evento, eles estavam, assim, feitos.
E muita coisa mudou desde então, mas a grande conquista, assim, que eu tive não foi o exame da ordem, foi justamente ter conhecido a Denise e ela ter me trazido para esse movimento, ter segurado minha mão desde o início e não soltado até hoje. Então, tenho muito a te agradecer, precisava registrar isso aqui. Mas, Denise, são contratos diferentes, né? Agora, vindo a minha pergunta aqui, mais importante. São contratos diferentes. Foi difícil se adaptar? A Denise, que antes tinha esse primeiro contrato, ela conseguiu, se sentiu segura? O que ela fez para se preparar para esse novo contrato com pessoas diferentes, modalidade diferente, que agora é online? Ainda mais você que gosta tanto desse contato físico com as pessoas. Conta para a gente aí como está sendo essa experiência. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu quero dizer para você que a gente nunca se sente pronta. Nunca. A questão é coragem. É a árvore que dá fruta que leva pedrada. Se você está muito confortável e não está disposto a levar pedrada, continue fazendo as mesmas coisas. A verdade é essa. E talvez o que trava muita gente é esse perfeccionismo. Ah, e se eu chegar, e se eu não conseguir, e se eu não der conta, e se eu não for a melhor, se eu não for destaque. E se a gente fica preso nisso, a gente não vai sair do lugar. E eu vi o tanto que o perfeccionismo me travou de fazer diversas coisas nessa vida, sabe? E, Natália, você é, assim, um presente de Deus na minha vida, um presente. Como eu sou grata de ter aceitado o desafio de ser monitora lá no Prolabore, de direito civil, porque minha paixão foi sempre direito do trabalho, mas apareceu a oportunidade em direito civil e eu fui. E que bom que eu fui. O aprendizado do direito civil daquela época me ajuda na advocacia de hoje. Então, gente, nada é por acaso. A gente tem realmente que se jogar em alguns desafios. Se aparecer oportunidade para você, aprenda. E lá no cursinho, a gente tem um compromisso diferente do compromisso com a sala de aula, com a educação básica. O compromisso do cursinho é que o aluno passe na OAB. Você vai ensinar ele metodologia para ele passar na OAB. Você vai ajudar aquele aluno a ter, às vezes, o domínio emocional necessário para isso, também, né, que faz parte. Às vezes é aquele aluno que sabe tudo, sabe muito, 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 mas não está conseguindo. Às vezes é um bloqueio emocional. Ajudar aquele aluno a ter autoconfiança faz parte do processo, porque o foco ali é passar na OAB, ser aprovado. Na educação básica, nosso compromisso é com a educação para a cidadania. É entrar com o ensino do direito, que vai ser útil no dia a dia daquele aluno. Não significa que aquele aluno vai ser advogado, mas ele vai usar o direito na matéria, na profissão que ele escolher. Por exemplo, se ele for um médico, ele tem que entender de responsabilidade civil. Se ele for um engenheiro, o que pode nas contratações? Será que se a empresa falar para eu abrir um CNPJ para ser contratado, aquilo vai dar certo? Então, é como eu aplicar o direito no meu dia a dia, na minha profissão, sabe? E são visões diferentes. E ainda mais, do presencial para o online, é mais diferente ainda. Toda a minha experiência, até então, tinha sido com presencial. Você me coloca na frente de uma turma, eu consigo hoje, por essa experiência presencial, de conduzir a turma, de chamar atenção, igual o Lucas falou, a questão do carisma da didática, é uma coisa que eu já recebi, graças a Deus, me ajuda muito. Mas e como fazer isso online? Onde os alunos, às vezes, estão com a câmera fechada. Como fazer isso, uma avaliação em época de chat GPT. O chat GPT, o aluno vai lá, digita, coloca o cabeçalho da pergunta, joga lá e tem a resposta. Será que aquele aluno que está no online com a nota 90, 100, será que ele realmente aprendeu? E aí vem um outro desafio. Isso eu estou falando, gente, para vocês verem que a gente nunca está pronta para isso. O que você tem é que se dedicar e ir com os desafios que aparecem. E aquela experiência vai se acumulando dentro de você. Então, hoje, eu faço a licenciatura em Ciências Sociais, que tem me ajudado a entender esse universo da educação.
faço outros cursos para me ajudar a entender esse ambiente tecnológico também, né? Outra pós-graduação, porque a gente precisa, sim, estar dentro desse universo e se jogar com o comprometimento necessário para a aprendizagem do aluno. A avaliação, ela avalia muito mais o professor do que o aluno. A avaliação avalia muito mais o professor do que o aluno. Então, seja ela no âmbito presencial, seja ela no âmbito online, ela vai avaliar, será que aquele professor ele está conseguindo atingir o objetivo? Então, lá no Prolabore, o objetivo era alunos aprovados na OAB. Aqui na educação básica é que esse aluno ele adquira conhecimentos que serão úteis na sua vida profissional e na sua vida enquanto cidadão. É um desafio. É muito legal ver essa evolução da Denise, né? Que era nada de errado com isso, mas era a Denise coaching emocional, né? Que fazia todo mundo chorar, para a Denise educadora, né? Falando agora de escopo pedagógico, de avaliação, é muito distinto. E por que você é uma pessoa que, mesmo professora, né, passou por vários contratos, o Prolabore é uma instituição muito importante, agora o Colégio Batista Mineiro, acho que é uma das escolas mais importantes do Brasil, não é nem só de Minas, é do Brasil, né? E você consumiu tudo que o direito na escola tem, né? Você fez curso de membros inúmeras vezes, né? Depois passou, inclusive, a ajudar a construí-lo. Você fez pós-graduação, você está fazendo agora a nossa licenciatura, né, em Ciências Sociais, a licenciatura para bacharéis, né, em 12 meses. Por que você não para? Você já poderia parar, você já sabe fazer, né? Não posso, não vou parar, não vou parar porque, primeiro, enquanto eu não ver o direito na escola, em todas as escolas do Brasil, eu não fico sossegada. Porque eu vejo tanto que isso transforma vidas, gente. Transforma mesmo. Transforma aquele aluno que, de repente, se viu ali na escola pública com uma possibilidade de uma carreira na advocacia, uma carreira que ele não conhecia. Ou, então, ele vê a solução para um problema que ele estava enfrentando no seu dia a dia, às vezes, direito do consumidor. E aqui, Lucas, você falando, né? Eu já passei por tudo. E eu continuo como voluntária em escola. Além de ser professora online, eu também continuo como voluntária aqui. Já tem 1 ano que eu dou aula. Quando eu cheguei, que eu pisei em Rondônia, a primeira coisa que eu procurei foi uma escola, que eu falei, eu não vou sair da sala de aula, eu vou estar lá levando o ensino do direito, porque é missão de vida. Não é simplesmente fazer algo por causa de alguém, por causa de um programa em si. Não, o programa Direito na Escola, ele casou com a minha missão pessoal de vida. E é por isso que eu não paro. E a gente está aprendendo sempre, a gente está... O programa, né, ele tem esse compromisso com os membros de trazer sempre uma metodologia, sempre atualizações, e eu não posso sair desse meio que eu tenho recebido tanto. Se hoje eu estou contratada no Batista, por mais que eu tenha sido professora no Batista, professora não, trabalhado no Batista, né, como monitora, tenho tido a minha história lá dentro, eu não tenho dúvidas, eu só estou lá por causa do meu relacionamento com o direito na escola, por causa da metodologia do direito na escola, que a escola precisa. Então, aqui eu entendo e eu aprendo o que a escola precisa para entregar um conteúdo de qualidade. É o mesmo caso lá da palestra. Não dá para você entregar um conteúdo de qualquer jeito. Você tem que saber o que o seu público está precisando. E no direito na escola, a gente recebe essa formação para isso, para saber como entregar o que a escola precisa. Não dá para parar. Eu tenho uma pergunta dentro disso. Você, né, teve o seu contrato em escola, né, muitos anos depois, né, 7 anos depois eu acabei de calcular, né, nisso, claro, tiveram muitas coisas, você já mencionou, mas o em escola mesmo foram 7 anos depois, e muito porque você protelou, né, como você disse, você não colocou isso como um alvo, eu me lembro, já tivemos, inclusive, inúmeros debates sobre devemos focar na profissionalização ou no voluntariado. A Denise hoje, né, como diretora do programa, ela tem voz e tem voto, né, nas nossas decisões inteiras,
e sempre foi um debate qual era a linha. Eu sempre me posicionei a favor da profissionalização, né? Um professor profissional que sou, sempre defendi isso. E ela defendia muito o voluntariado. Ela falava, Lucas, tem que ter prêmio para voluntário, o voluntário é melhor, o voluntário é que faz a coisa. E eu concordo. Só que a profissionalização, ela muda o nível. Me fala você agora, o que mudou da Denise 7 anos voluntária para a Denise professora de um colégio deste nível? Nossa, mudou muita coisa. Gente, eu sabia que o Lucas ia me fazer essa pergunta. Pode falar, porque ele falava assim: no dia que você for para a sala de aula, você vai ver o tanto que é diferente, o tanto que muda, Denise. O jogo vira, é outro nível. E é porque quando você para você corrigir prova do aluno, fazer uma prova, você ali já tem que saber ter uma outra habilidade, ter competências que às vezes no voluntariado você não tinha. Como avaliar esse aluno? Aí vai abrir você vai ter que pesquisar, aprender, você vai ter que entender sobre a instituição, você vai ter prazo ali para entregar as atividades, você vai ter esse compromisso real com o aprendizado do aluno, porque você também está sendo avaliado para isso. Então, eu falo que o seu compromisso, ele muda por causa da própria instituição que te força a mudar também. A própria instituição, ela vai te colocar num jogo muito maior, né? Então, a Denise hoje, ela é mais técnica, a Denise tem aprendido muito como, de fato, se comprometer com o aprendizado daquele aluno de uma forma mais técnica, de uma forma a entregar um conteúdo, a fazer avaliações para entender se esse aluno aprendeu ou não, a entender como que eu vou revisar esse conteúdo, explicar novamente, enfim. É outra pessoa e outra, te dá uma segurança muito grande para você se posicionar, até mesmo na UAB, até mesmo frente a outras pessoas do programa que às vezes falam, não é possível, que viam apenas o direito na escola como uma opção, sabe aquele advogado que não tem mais nada para fazer na vida, resolve dar aula, e não é isso. É um novo mercado de trabalho para a advocacia, é um novo mercado. Então, me fez estudar mais, sem dúvida, me fez melhorar até na advocacia, porque quanto mais você estuda para dar aula, mais você aprende para trabalhar com o seu cliente. E tem me colocado, acho que, num outro nível aqui, porque quando você chega e se apresenta como professora contratada, a credibilidade é outra. O diretor da escola, hoje, né, eu estou presidente de uma comissão aqui em Rondônia, e quando eu vou conversar nas escolas e eu falo, eu sou contratada, a atenção é outra. Então, abre portas, sem dúvida. Me restou uma dúvida aqui sobre o tempo ainda, seguindo essa linha. Porque muitas vezes você entra no programa já com essa ideia de contrato. Sei que não era o seu objetivo, porque você protelou isso por bastante tempo. Mas para quem está se comparando, para quem está se auto-sabotando, ou com essa ansiedade de contrato, o que você recomenda para dar aí um tempo para até entender o próprio tempo? Aí eu volto para aquela frase: se você não se vê como professor, ninguém mais vai te ver. Que tipo de professor você quer ser? Sabe, e isso é uma pergunta que você que está inseguro do outro lado vai precisar responder. Onde eu quero chegar? Porque quando eu vejo professores renomados nos cursinhos e me inspiro neles, eu preciso aprender a ser tão bom quanto esses. Quando eu olho para o professor Lucas Andrade, que é minha inspiração mesmo, eu falo, eu quero ser uma professora tão boa quanto o Lucas, porque o Lucas ele consegue ensinar todo mundo, até uma cabeça dura como a Denise teve que aprender com a metodologia aplicada por ele. Então, eu me inspiro nesses professores, mas para isso eu também tenho que me ver como essa professora e saber se eu sou capaz de chegar lá. Gente, ninguém nasce sabendo. Tudo é uma construção e um desejo. E foi impressionante. No início do ano, aqui, né, em Rondônia, reassumi a presidência da Comissão de Direito na escola. E por
entrar né, na presidência dessa comissão, por ter que ensinar outros professores, eu falei, agora eu preciso de um contrato, eu tenho essa necessidade, não só por causa da Denise como profissional, mas se eu quero ensinar outros, e se eu quero mostrar que é possível, eu preciso desse contrato. Então, as coisas, elas vão chegando a partir do momento que você quer e que você busca. E buscando, tem um método no curso de membros do Direito na Escola, que te ensina o passo a passo para você ser contratado. Todas as pessoas que já fizeram esse método, deu certo, estão contratadas. Vale a pena. E pensando, né, Natália, também nessa questão da carteira assinada, além de férias, 13º, ainda tem outros benefícios, né? Como, às vezes, um plano de saúde, bolsas para filhos. Eu não tenho filhos, mas tem pessoas que conseguem ir bolsas nas escolas particulares através do seu contrato como professor. Então, vale a pena, é você ser reconhecido como profissional mesmo. E, mais do que tudo, é ter ali registrado que esse tempo que você dedicou à educação valeu a pena. Seu INSS, entre outras coisas, né? Benefícios sociais. Vale a pena a contratação. Eu tenho mais uma pergunta, né? Nós vamos falar do método. Eu tenho perguntado muito sobre o cumprimento do método, porque hoje, inclusive, eu tive numa escola. É impressionante, né? Como faz diferença seguir o método. Você vê pessoas experientes no programa que pulam parte do método, e como dá errado pular o método. Mas eu quero dar um parênteses nisso antes, né? Você falou que isso serviu para você como uma credencial, até mesmo de autoafirmação sobre ser possível, né? Porque eu me lembro, no começo, né? Eu posso falar no plural, a gente foi muito questionado sobre era possível ou não, o que vocês estão perdendo tempo. Então, duas perguntas. Primeiro, né, lá atrás, você sabia que ia virar o que virou e que ia acontecer tudo que aconteceu? Você, Denise. E as pessoas no seu entorno acreditavam nisso e hoje acreditam, aceitam ainda, porque não é uma rotina tão simples, né? Me fala um pouco sobre você acreditar e as pessoas do seu entorno. Como é esse convívio com a Denise, professora hoje? Nunca as pessoas acreditavam. Sabe, quando eu falava, gente, eu conheci um programa e nós vamos lutar para que tenha direito nas escolas, o que eu ouvia era, você acha realmente que alguém vai colocar isso como lei? Você acha que vai ser possível isso acontecer? E em 2017, quando teve a lei lá em Itumirim, eu estava presente, eu fazia parte e pude comemorar a primeira lei aprovada. E assim as coisas vão acontecendo contra tudo e contra todos. Quando as pessoas falam não vai dar certo, você sabe que vai dar certo. Dentro do meu coração, eu nunca duvidei que o direito vai estar em todas as escolas do Brasil. Dentro do meu coração, eu nunca duvidei que nós teríamos professores nas escolas e que, a partir do momento que a gente fizesse o nosso trabalho bem feito, a escola ia ver que aquela disciplina era essencial para a vida delas e ia querer cada vez mais que nós estivéssemos lá. E eu fui chamada, às vezes, de doida, você não sabe o que você está fazendo, algumas vezes. E mais ainda, gente, 2017, eu comecei a fazer parte da equipe de viagem do Direito na Escola, e nos cursos, às vezes, eu tinha 10 minutos de fala, tá? Às vezes. Eu saía de Belo Horizonte toda quinta com os meninos, a gente voltava no sábado para Belo Horizonte, em cidades diversas, para ajudar nos bastidores, para ficar lá vendendo camisa, para fazer as fotos, para ficar nos bastidores. Mas isso me deu uma visão muito grande de como o programa estava crescendo, expandindo, e aquilo aumentava dentro do meu coração sempre esperança e a certeza de que estava dando certo. Não ia dar certo, estava dando certo. Com esse passo a passo, cada cidade que a gente chegava, com o impacto causado ali, estava dando certo. E lá eu não ia só porque eu ia falar, não, como eu disse, era no máximo, às vezes 10 minutos, porque eu não estava à altura dos palestrantes que ali estavam. Rivo, Lucas, entre outros. Hoje, se eu tenho um espaço maior, né, eu consigo estar nos cursos, fazer lives, estar à frente dessa comissão,
foi fruto de um trabalho, de um aprendizado intenso dentro do programa, porque eu não desisti por acreditar. Quando vinham as dificuldades, eu sempre pensava do porquê que eu comecei. E aí, o porquê eu comecei não me deixa desanimar, em nenhum momento. Gente, é impressionante como isso dá certo, como tem aberto portas, sabe? No Brasil inteiro. Você é responsável pelo sucesso do direito na escola a partir do momento que você acredita, não desiste. A partir do momento que você tem essa certeza no seu coração, você faz acontecer. E é isso, fazer acontecer, construir o mundo com as nossas próprias mãos. É isso que a gente faz. E é um sucesso de mão dupla, né? Porque você contribui com o sucesso do direito na escola, mas isso contribui com o seu sucesso também, isso é importante dizer. Denise, mas aí pode surgir a seguinte dúvida. Você era uma ex-funcionária do colégio e hoje é presidente da Comissão de Direito na Escola a nível estadual. Isso contribuiu com a sua contratação? Você obteve algum tipo de vantagem por ter ocupado e ocupar esses cargos? A gente tem hoje também, né, dentro do programa, essa questão da captação das escolas. Não foi o Colégio Batista que chegou do nada, às vezes, e foi lá fazer e bateu na porta e falou, Denise, vem aqui. Não, tem todo um trabalho. Tem todo um trabalho de conversa, de bastidores. Desde que eu entrei no programa Direito na Escola, eu converso com pessoas sobre o programa, sobre o Colégio Batista. E lá dentro do programa também tem a Ingrid e a Aline. E elas foram fundamentais para isso. Eu não posso aqui deixar de citá-las em nenhum momento, porque lá dentro do Colégio Batista, elas também fizeram um trabalho muito intenso. Foram várias vezes que nós fomos na instituição como voluntários, sabe? Sempre que a instituição precisava, nós estávamos à disposição para atender. Então, foram anos de trabalho. E quando eu fui sondada para essa vaga, mandei o currículo para lá, tive que passar por entrevistas, 2, 3 entrevistas, e eu falo que não foi questão só de indicação, não, mas é questão de competência, porque ali o colégio não pode errar. Ali eles vão olhar as habilidades e as competências necessárias, se você atende ou não a essa vaga. Então, tive que passar por todo o processo, teste psicológico, várias reuniões, não foi uma só, e as perguntas foram bem, assim, para saber realmente se você dava conta ou não da questão. E, claro, que a questão de você ter o network, né, ter essa proximidade, já mostrar antes um trabalho, está até isso lá no método do direito na escola mesmo. Você entra na escola, você vai fazendo palestras, você vai mostrando o seu trabalho, e certamente quando aquela escola for fazer a contratação de alguém, ela vai lembrar de você, ela já conhece o seu trabalho, tá? Já conhece. Então, foi um trabalho muito intenso. Foram várias conversas e vários anos ali batendo na porta e conversando. Inclusive, o professor Valceni, que é o diretor da Rede Batista de Educação, ele colocou lá, eu coloquei no meu Instagram, né, que eu era contratada pelo Batista, e ele colocou uma mensagem lá de agradecimento, de parabéns. Não é simplesmente porque a Denise é a presidente do Direito na Escola, não. Tem todo um trabalho feito antes. E, de verdade, eu nem imaginava que eu ia ser contratada pela rede aqui, de forma online, de forma... Até porque não é só você, né? Tem 3 hoje membros do Direito na Escola contratados no Batista, né? Foram contratados ao mesmo tempo e a presidente era só uma. E eu me lembro dessa história, né? Eu estive com a Denise, um grande aprendizado que eu tive no Batista, só um parênteses, né? Mais uma vez de podcast. Em 2018, a gente esteve no Batista para dar uma palestra. Eu, a Denise e a Marcele, a época que era ex-aluna do colégio, e eu fui dar a aula, né? Muito já com a aula montada, a aula inaugural. Ela ensina sobre o crime de estupro de vulnerável, e até hoje é assim, e é a nossa aula de maior sucesso, né, no Brasil todo. Na hora que eu estava na aula, a escola ainda não conhecia. Então, esse tipo de escola, muito tradicional, muito já fechada com seus métodos,
escola de ponta, né? Então ela já sabe o que dá certo, ela não fica variando muito, não. Tinha, tipo, um exército de professoras vigiando aquela palestra, e elas ficam com muito medo do que vai sair. Nessa hora, eu falando para uma turma de 6º ano, eu dei um exemplo sobre estupro de vulnerável. A professora ficou com tanto medo, que ela interrompeu a aula. Foi o maior constrangimento que eu já tive como professor. Ela interrompeu a aula e não deixou eu seguir, né? E aí eu fui embora. Depois eu pedi desculpa para Denise, para Marcelo. Eu falei, olha, eu não sabia que não podia, não sei o quê. Depois o relacionamento com a escola foi mudando. Hoje a gente ensina isso lá também para o 6º ano. Claro, isso mudou. Mas ou seja, né, por que eu estou contando isso? Primeiro, em 2018, eu me lembro de você, lá no Batista, já dando essas aulas, né, e a gente fazendo ajustes para, em 2023, entendendo a linguagem da escola, entendendo os projetos pedagógicos da instituição, a gente conseguir entregar algo que se encaixa, né? E Então, aqui, foi em 2020 também teve aula lá, eu acompanhei as aulas da muito. Denise. Foram, assim, uma maratona de aulas para a escola inteira, cada horário, uma turma, muito aluno, muita aula, e cumprindo já os requisitos da própria escola. Tinha lá os valores que tinham que serem trabalhados, e a Denise trazia isso com muita tranquilidade, sabe? Acho que a experiência até que ela vivenciou antes contribuiu bastante com E, essa. Denise, eu tenho uma pergunta, né, sobre o método. O Batista está muito claro que o método foi seguido, até em exagero, né? São 7 anos de trabalho ali, acho que foi uma das instituições mais longas que a gente teve relação até chegar à efetiva absorção do programa ali. Você seguiu todo o passo método? Não se preocupe com o tempo, não, porque a gente demorou 6 minutinhos para começar, então a gente está dentro do tempo. Você seguiu todos os passos do método? Você pulou alguma coisa? Então, eu vou fazer uma pergunta mais específica para quem não conhece o método. O método implica dar aulas voluntárias. Quantas aulas? Já entendemos que você demorou 7 anos para ser contratado. A nossa média de quem segue o método a rigor tem sido 1 ano. O seu foram 7, nada de errado com isso. Aulas voluntárias, quantas você deu? Nossa, aí você me apertou. Desde 2016, se colocar uma média de uma aula por semana, quantas semanas foram? Assim, eu dei aula demais, gente. É aula demais. Tinha dia que eram 5 aulas por dia. Teve maratonas que a gente fazia em Belo Horizonte, que era assim, na terça-feira, 2 aulas de manhã, 3 aulas na parte da tarde. Na quarta-feira, mais 2 aulas de manhã, mais 5 aulas da tarde. Era surreal. Quando eu chegava no escritório, meu marido, meu sócio, só falavam comigo, uai, você faz parte ainda dessa equipe? Você ainda está aqui no escritório? Foram muitas e muitas aulas, muitas horas dedicadas ao trabalho do direito na escola. E ali, até dentro, né, eu fui crescendo dentro do programa, como professora, depois como diretora de Belo Horizonte. Então, além de dar a aula, eu tinha que assistir a aula de professores. Então, não ia só para dar aulas, eu ia também para assistir aulas e para coordenar aqueles professores ali em Belo Horizonte. E há uma média, gente, de mais de 600 aulas que o Direito na Escola Belo Horizonte dava em 2017, 2018, uma média de 600 aulas por ano. Isso é muita coisa. Voluntários, tá? Nós estamos falando aqui só do voluntariado. Então, eu não tenho aqui para te falar exato quantas aulas eu dei, mas são 7 anos de aulas e tendo contato com a metodologia, tendo contato com o ensino do direito para a educação básica. E mais, assim, simplificar o direito não é fácil. Simplificar o direito não é fácil. Então, se você não tem prática com isso, vai ser complicado você, às vezes, subir, né? Ser contratado e conseguir fazer isso por causa da contratação. A minha orientação é, quanto mais aulas você der, mais você vai brilhar quando você for contratado numa instituição, porque você vai estar pronto para isso. Eu segui todos os passos do método, todos os passos. A prova do queijo, né? É interessante que quando você tem experiência e você senta para conversar com o diretor de escola, você sabe o que falar com ele, que ele vai ficar interessado em comprar o seu serviço ou não. Isso abre portas. Olha,
para exemplificar isso, eu cheguei aqui em Porto Velho, antes mesmo de ter fechado com a OAB a parceria, eu já estava em 2 escolas como professora de Direito. Uma numa eletiva do ensino médio, aqui na Escola 4 de Janeiro, e como professora do 9º ano na Escola Mariana. Então, são 2 escolas onde, mesmo sem o AB, mesmo sem nada, só com a camisa azul, material do programa, eu cheguei e falei, olha, eu quero dar aula, porque eu quero conhecer a realidade do lugar, eu quero entender, eu preciso estar dentro de sala de aula, até mesmo para eu ajudar outras pessoas e ensinar como fazer. Então, assim, eu gosto, eu dou aula porque eu gosto, eu quero dar aula, e nada me tira dessa sala de aula. Bom, partindo para o final agora, já estamos chegando ao fim, as últimas 2 perguntas. Você, além de ser professor, contratado, ter feito todo o método Direito na Escola e fazer parte de toda a história, você hoje atende, né, os seus cargos de presidente da Comissão Estadual da OAB em Minas Gerais e da OAB em Rondônia, né, da Comissão da OAB em Rondônia, eles são efetivos, mas na verdade você faz muito mais do que isso. Você atende pessoas do Brasil inteiro, você faz relatórios, você faz coisas administrativas aqui internamente. Então você sabe exatamente o que é o programa Direito na Escola. Você achava que ia chegar nesse tamanho, né? Quem está de fora consegue entender o que é? O que você pensa sobre isso? Olhar para trás 7 anos, né? Eu me lembro exatamente do dia que a Denise falou que ia dar certo. Então deixa eu contar, né? Perguntei para ver se ela ia lembrar. Foi numa viagem para Conceição do Mato Dentro. Foi a primeira que ela foi, né? Ela chegou lá, ela não sabia, né? O tanto de assédio assim que a escola tinha sobre a positivo, né? De gostar das aulas, tanto que os meninos gostavam, tanto que a OAB nos recebia bem normalmente nas cidades que a gente ia, e ela teve aquele primeiro contato. É importante destacar, né? E aqui com todo carinho do mundo, a Denise estava num processo de cura dessa doença há muitos anos, então ela ficava dentro de casa, e hospital, e de repente ela encontra uma turma de voluntariado disposta a mudar o mundo e cai numa estrada para Conceição do Mato Dentro, né? Eu vou me permitir uma brincadeira, ela parecia, sabe quando você coloca seu cachorro para passear no banco de trás, e vai com a cabeça para fora da janela? A Denise era essa pessoa, para fora, tudo que ela via, olha isso, olha aquilo, olha gente, olha loja, olha passarinho, olha tudo ela queria mostrar, tudo ela queria fazer para uma escola que eu quero dar aula, era nesse nível. E aí, depois de todo o serviço feito na cidade, ela falou assim, isso funciona, isso vai dar certo. Isso no ano de 2017, foi a primeira viagem dela. Ela falou, isso vai dar certo e muitas pessoas vão viver disso aqui. Eu lembro exatamente essa frase, estava você e a Nina numa daquelas ladeiras, né, de Conceição do Mato Dentro. Quem conhece Minas sabe que é muita ladeira, calçamento, é uma cidade histórica. Ela falou essas palavras, né? E dessa Denise que enxergou isso em 2017 e ajudou a batalhar por isso. Para Denise, hoje você esperava esse tamanho todo e essas realizações? Eu não esperava estar ajudando na direção disso junto com você, de forma nenhuma. Sabe, eu nunca imaginei que chegaria a esse tamanho e eu estaria aqui junto, ajudando nessa construção. Porque, gente, como o Lucas falou aí, dessa menina que ia na janela achando tudo lindo, pensa, eu era a Denise, que morava no bairro Juliana, em Belo Horizonte. O bairro Juliana é um bairro da zona norte de Belo Horizonte, ali da região de Venda Nova. Não vim de família rica. O meu pai já foi pintor de parede, é pastor evangélico. A minha mãe é do lar. Hoje ela trabalha até com bazar, com outras coisas. Então, eu não vim de família rica, para falar assim, a família influente. Sabe, eu não viajar, conhecer Minas Gerais, conhecer as cidades, muito eu conheci o direito na escola. Então, quando eu falo que eu fui criada dentro do programa, literalmente eu fui criada dentro do programa. Eu não sabia como me portar em uma reunião de negócios, em uma reunião com lideranças. Por mais que eu sabia que era de igual para igual sentar numa mesa com o presidente da OAB, eu tinha muito receio, porque aquele medo, nossa, ele é muito superior a mim, aquele medo que é comum, aquele receio. Só que, de repente, eu fui vendo, não, gente, é possível, há um mundo aqui a ser conquistado. Há um mundo, eu não preciso ficar aqui refém
de onde eu nasci, de onde que eu vim, há possibilidade de você pode construir a sua história. E eu quis construir a minha história, sabe? Dentro do programa. Então, eu sou muito grata, eu sou grata por cada ensinamento dentro disso, sou grata por cada detalhe, coisas que eu não conhecia no mundo. Às vezes o Lucas ia falando, o Rivo é uma enciclopédia ambulante, viajar com ele. Ele vai te contando as histórias de cada lugar por onde você vai passando, sabe? Detalhes de como preparar uma reunião, de como fazer um evento, tudo foi dentro do direito na escola. E eu realmente, eu imaginava que seria grande, mas eu não imaginava essa imensidão do Brasil como é hoje, e que eu estaria aqui fazendo parte disso, junto com o Lucas, junto com a Natália, que para mim são gigantes aqui dentro desse programa. É uma gratidão, eu fico emocionada mesmo, de olhar para trás e de ver o tanto que uma ideia, um sonho, quando a gente não desiste, pode transformar e pode deixar, né, marcas na vida das pessoas. Muitas pessoas falam que foram impactadas pela minha vida no programa, mas a vida que mais foi impactada aqui dentro, eu acredito que foi a minha. E assim, é só gratidão por tudo isso, por todo esse tempo, por cada vez que que eu terminava o evento, o Lucas sentava e falava, não ficou bom, vamos fazer de novo da próxima vez. E eu não desistia, sabe? E querer fazer, querer acreditar numa ideia, faz dar certo. O direito na escola é gigante. Só quem está aqui atendendo, né, prefeitos, atendendo vereadores, atendendo as lideranças, atendendo... Você consegue ter noção do tanto que essa ideia já é realidade em todo o Brasil. Noção. E cada pessoa que faz parte desse programa é importante nessa construção. Professores contratados e professores voluntários, que eu tenho certeza que se você continuar fazendo bem feito, você vai querer uma contratação. É inevitável, é consequência, sabe? E em breve nós teremos professores contratados em todo o Brasil, todas as cidades, eu tenho certeza disso. Legal, não, nem preciso dizer, né? A gente aqui tem que agradecer muito. Eu acho que não tem ninguém que passa por aqui que não tem contato com você, ou com essas aulas, ou com o que você organiza aqui dentro, né? Mesmo que a pessoa não tenha um contato direto com você, é impossível não ser atingida pelo seu trabalho, porque o seu trabalho, tudo passa por aí, né? Então a gente que agradece muito. E para fazermos o final, né? Quais são aí as 5 passos que a pessoa que está começando hoje, seja como voluntário para contribuir com a sociedade, né? Essa é a sua defesa aí, os voluntários, ou mesmo como profissional, a pessoa que quer começar nesse ramo, nesse nicho, nesse mercado, qualquer que seja, da educação, do ensino do direito em escola. Quais são os 5 passos que você diria para essa pessoa começar? Olha, primeiro, decida. Decida, é isso mesmo que você quer? E pesquise o mercado, entenda desse mercado da docência, o mercado da... Eu vejo muita gente que às vezes chega na comissão, eu quero dar umas aulinhas, mas ele nunca vai ser professor. E vai questionar o método o tempo todo, e vai questionar as coisas, e vai ficar ali só, sei lá, ele nunca vai crescer, porque ele não decidiu. Então, acho que o primeiro passo para a pessoa é decida. O que você quer ser? Você realmente quer ser um professor contratado? Você quer viver da docência? Você quer dar aulas? Sabe? Esse é um passo. O segundo passo, falando do ensino do direito na educação básica, para você ser um professor de direito na educação básica. Com qual escola que eu tenho o relacionamento? Sabe? Assista o método, o curso de membros, quantas vezes forem necessárias, olha lá o método a ser seguido e comece a construir relacionamento com essa escola que você quer dar aula.
Sabe, às vezes faz uma palestra gratuita, dá uma aula lá para eles conhecerem o seu trabalho, mas o relacionamento com essa escola, ele é importante. As pessoas precisam saber quem você é. E, quem sabe, volta lá naquela escola onde você estudou. Geralmente, as escolas recebem com muita alegria o ex-aluno para dar aula, o ex-aluno que tem um caso de sucesso. Então, se você estudou numa escola particular, é também um ponto aqui para você. Então, primeiro, decida-se, né? Eu quero realmente ser professor. Segundo, já comece uma construção de relacionamento com essa escola, a fase do namoro mesmo, sabe? Onde que eu quero chegar? Repito, Deus trabalha com os desejos do nosso coração. É ali que você quer estar, e que a partir do momento que você vai namorando algo, vai aparecendo as oportunidades para você. Olha, com quem que eu converso aqui dentro? Qual que é o acesso? Qual que é a linha dessa escola? Sabe? Outra coisa também que eu acho que é importante, permaneça no grupo, na comunidade. O permanecer na comunidade vai te deixar aquecido, vai te deixar sempre antenado com as últimas novidades do momento. Então, permaneça na comunidade. Não ache que você sabe fazer sozinho. Porque se você for só por esse caminho, bater no peito, eu sei fazer, tem hora que você vai estar dando voltas e voltas em problemas que poderiam ser ser resolvidos, às vezes com uma consultoria ou com um bate-papo com alguém mais experiente. E falando nisso, a quarta, nunca, jamais perca a sua humildade, o seu desejo de aprender. Tem sim pessoas que têm mais experiência que você, e seja humilde. Converse com essa pessoa e fala, olha, o que eu posso fazer melhor? Gente, foi tão desafiador, e tem sido desafiador, né, da aula online. Às vezes eu tenho que conversar com alguém que já está nisso, que já tem feito isso há mais tempo, que me indica um programa, que me indica uma forma de avaliação. É tão importante a gente conversar e falar, olha, eu não sei, me ensina. Eu não sei, mas eu sei que você sabe. Qual dica que você pode me dar? Isso também é importante. E, por fim, quinta dica aqui para você. Permaneça no seu sonho, no seu ideal. A única pessoa que pode limitar a sua vida vai ser você. Sonhar grande é o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Só que um sonho, simplesmente por ser sonho, não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar sonhando ele vários e vários meses, não vai resolver nada. Você tem que ter a coragem de transformar esse sonho em realidade. Isso só vai ser possível com planejamento, com foco e com uma disposição de pagar o preço. Porque não é fácil, às vezes, estudar de madrugada, não é fácil aprender coisas novas, não é fácil implementar uma metodologia, porque o professor, pensa bem, o professor é quem aprende e erra primeiro. O professor é aquele que vai aprender as formas, às vezes, que deram errado para ensinar o aluno a como fazer certo. Então, esteja disposto a pagar esse preço. E não desista do porquê você começou. Não desista desse seu ideal. Só você que pode chegar no alvo. Só você que pode chegar no alvo. Então, mantenha-se firme contra tudo e contra todos. Quando alguém falar não vai dar, você tem que ser o primeiro a falar vai dar sim. E se não deu desse jeito, pode deixar que eu vou descobrir um novo método de fazer dar certo. E faça acontecer. Para quem sabe ouvir, né, tem muita coisa para tirar dessa aula. Não foi uma reunião, foi uma aula, aprender com quem sabe fazer. Ouça de novo aí, seja aqui no podcast, seja no YouTube com as imagens, aprenda, né, inspire-se com essa história, que é uma história de um exemplo, né? Poderia ter 1000 desculpas para não fazer, e na verdade usou 1000 desculpas para fazer e fez. Denise, obrigado em nome de Minas, em nome do Brasil, em nome da OAB, em nome da educação, tá? De verdade e de coração, obrigado por tudo isso. Quem quiser te encontrar e ver um pouco do seu trabalho, pelo que eu me lembro, você usa mais o Instagram como rede social, né?
qual que é o endereço, se é que você já não mudou de novo, né? Qual que é o endereço desse ano do seu Instagram? Denise Torquato, advogada. É porque minha vida está sempre em muito movimento. Denise Torquato, advogada. Você pode me encontrar lá, chama, conversa, sabe? Eu gosto de compartilhar mesmo o que eu aprendo com todo mundo, ensinar. E olha, quando a gente faz o trabalho da gente bem feito, só faz. Que as pessoas elas vão ver isso acontecer e automaticamente vai chegar até você, sabe? Você vai chamar atenção por onde você passar. Só faça o seu trabalho bem feito. E para isso acontecer, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu estou à disposição todos os dias, na parte da tarde, para conversar sobre o direito na escola, para ajudar você na sua subseção, na sua cidade, está com dificuldade. Denise, eu fui contratada, não sei o que fazer. Vamos marcar uma reunião online. Só me chamar lá no Instagram, @Denise Torquato Advogada. Maravilha. Natália, para fecharmos, pulamos alguma coisa? Algum recado tudo final? Perfeito. Mais uma vez, agradeço a Denise por ter vindo aqui conversar com o pessoal. Faço das palavras do Lucas a minha, e eu espero que o pessoal que esteja ouvindo ou nos assistindo tenha gostado desse formato e também desse episódio. Nos vemos no próximo. Muito obrigada.